Olá, iluminados! Vamos expandir a consciência? Vamos lá? Adquirir conhecimento? Quanto mais a gente expande a consciência e adquire conhecimento, mais a gente vai fortalecendo, mais a gente vai passando de fase, de nível, enfim, conhecimento é tudo. Jesus disse: o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, quando a gente vai adquirindo e vai expandindo a consciência, muita coisa a gente vai começando a compreender, muita coisa, né? A gente vai mudando muito. Enfim, vamos lá. E eu quero falar uma coisa que, como foi o meu processo de expansão da consciência e sobre a ressonância harmônica e tudo que eu passei, que eu virei dos avessos. Sim, eu virei dos avessos. Vamos começar do início. O meu despertar espiritual começou em 2019. Eu nunca imaginei, nem sabia o que era isso. Mas começou a acontecer umas coisas e assim, eu... A primeira coisa, assim, TV, jornal, aquilo. Eu sempre fui uma criança, desde criança. Eu me lembro que eu nunca gostei de assistir jornal. Eu já sempre fui do contra nessa parte. Que eu lembro que eu era criança e eu gostava de assistir desenhos. Eu gostava muito de assistir desenho. Porém, quando chegava, na época era SBT, essas coisas assim, tinha os desenhos de manhã, e eu ficava assistindo o desenho. Ali eu amava assistir desenho, e quando chegava a hora do jornal, eu lembro que eu xingava muito, porque nunca gostei. Sempre tive aquela sensação ruim que, ai, pra mim, o jornal representa isso, assim. Eu sempre tive uma sensação estranha que parece que a TV tá minando o sangue ali, porque é só desgraceira que passa. Enfim, sempre fui assim. E foi passando e chegou 2019, começou a pandemia e eu já não assistia, não assisto jornal. E eu chegava assim na casa de alguém, das pessoas, como é até hoje. A pessoa estava assistindo jornal, alguma coisa, aquilo me dava uns negócios assim. Eu falei, gente, tem uma coisa errada. De repente eu comecei a afastar, eu comecei a ver que os amigos que eu tinha, as ideias, as coisas que eu fazia, já não estava fazendo sentido mais, eu já não queria fazer mais aquilo. Então, eu gostava de churrasco, bebida. E de repente, assim, e ficar falando ali, asneira e tal, de repente aquilo não fazia sentido mais. Eu falei, não é isso que eu quero pra mim. Eu não quero mais isso. E eu fui meio que afastando ali, assim, sem saber o que estava acontecendo. E foi indo, e de repente, assim, foi passando o tempo. Chegou final de 2022, eu me separei. Eu me separei do meu casamento e eu fui lá no fundo do poço. De todas as maneiras, de todas as formas. Assim, eu afundei geral. E eu só chorava, porque eu não sabia. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho uma profissão, eu não sei o que eu vou fazer. Com 2 filhos, 4 gatos, 4 gatas e um cachorro, uma cachorra. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser de mim? O que vai ser dos meus filhos? E eu chorava muito. E eu pedia para Deus, mas ao mesmo tempo que eu chorava muito, eu tinha certeza e eu falava, Senhor, Deus, não me abandona, não me desampara. Eu não sei o que vai ser, mas eu confio em Ti, eu sei que vai dar certo. Alguma coisa vai dar certo. E foi passando o tempo. Chegou começo de 2023, eu comecei a entrar nas redes sociais, no YouTube, e só aparecia o Hélio Couto para mim. E começou a aparecer aquele senhorzinho. E eu ouvia, eu ficava olhando ele falar, ele falava grego. Aquele homem falava grego para mim. E eu olhava, o que esse homem tá falando, meu Deus? O que é isso? O que ele tá falando? Eu não entendo nada. Aí eu saía do vídeo. Aí passava um pouquinho, eu ia entrar de novo, de repente estava lá, vídeo daquele senhorzinho lá, Hélio Couto. Eu ia lá, olhava, o que esse homem tá falando? Aí, e começou.
Era só, todos os lugares, assim, o universo estava jogando ali, assim, você precisa expandir a consciência com ele Couto. É ele que vai te tirar do buraco. E eu pedi para Deus, falei, Senhor, me mostra uma saída desse buraco em que eu estou. Eu não tenho como ficar assim. E Deus me mandou o Hélio Couto. Porque ele ficou vindo. Todo lugar que eu entrava era só o Hélio Couto. E eu comecei a ver aqui no YouTube e tal, o pessoal falando, ai, ressonância harmônica, e a ressonância harmônica mudou a minha vida, e tal. E um dia eu vi um vídeo do Hélio Couto, assim, casa, carro, apartamento. Falei, é isso que eu preciso, casa, carro, apartamento. É isso. Aí isso eu entendi lá, a casa, o carro e apartamento. Porém, ele fala que a ressonância harmônica não é para casa, carro e apartamento. Mas a minha consciência que eu tinha naquela época, eu só ouvi lá casa, carro e apartamento. Falei, é isso que eu preciso. Só que eu não ouvi que a ressonância não era para casa, carro e apartamento. Aí eu quebrei a cara, mas tudo bem, vamos lá. Aí eu comecei, eu falei, eu quero estudar isso, o que eu preciso fazer? Aí fui pesquisar e fui fazer o caminho das palestras. E fiz. E sentei na frente, assim, do computador, falei, eu vou estudar e eu vou ver o que está acontecendo. Porque eu via relatos de pessoas, ai, minha vida mudou por causa do Hélio Couto, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu falei, eu preciso sair. Se essas pessoas conseguiram sair, eu também consigo. Porque quem chegou lá traçou esse caminho, eu também sou capaz. Eu vou fazer e vou sair desse buraco que eu estou, porque eu não tenho condição de ficar aqui. E comecei a estudar. Eu comecei a fazer palestra e eu olhava para ele e ele falava grego e eu ficava olhando e eu desisti. Eu falei, gente, esse homem tá falando, eu não entendo nada que esse homem tá falando, eu nem sei o que é isso, que essas coisas que ele tá falando, isso, não dou conta. Desisti. Passou uns dias, eu peguei, o Hélio Couto aparecendo de novo. Eu falei, tá bom, universo, vou voltar lá. Voltei lá e comecei a assistir de novo. E fiz o caminho da palestra, o caminho das palestras 1, e depois eu fiz o 3. Mas confesso, eu estava tão desesperada para sair daquela situação lastimável em que eu estava, que eu não terminei o caminho da palestra 3. Então, quando chegou um determinado momento, assim, que faltavam algumas palestras, eu pedi a minha primeira ressonância, a minha primeira onda da ressonância harmônica. Porque na minha cabeça, lá atrás, eu vou sair disso aqui tudo. Eu vou sair do buraco em que eu estou com a ressonância harmônica. Tá? Vai ser a minha salvação. Essa aqui é a minha tábua de salvação em alto mar. Ok. E fui, e não recomendo fazerem isso, tá? Eu fiz e eu paguei o pato. Legal. Enfim. Aí fiz o caminho da palestra 1 completo, mesmo sem entender muita coisa, que eu não entendia quase nada do que ele falava, mas eu tava ali olhando, eu tava assistindo. E assim, fiz o 3, que eu acho que é o caminho 1 e 3. E aí fiz o 3, não terminei, cheguei a terminar o 3 e já pedi a ressonância harmônica. E aí, o que eu pedi dentro dessa ressonância harmônica? Da primeira onda, porque eu via os relatos aqui, o pessoal falando, ai, porque acontece isso, porque acontece aquilo, porque eu fiz ressonância harmônica, eu separei do meu marido, eu fiz ressonância harmônica, eu perdi tudo, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu ficava vendo aqui no YouTube, assim, um vídeo, e assim, e eu falava, gente do céu, e ao mesmo tempo eu tinha muito medo. Eu falei, meu Deus, e se eu pedir esse trem aí, e o negócio piorar mais do que eu já tô? O que eu vou fazer? Eu sei que eu fui pedir. Minha primeira onda, eu pedi pouquíssimas coisas, porque eu tava com muito medo mesmo. Porém, eu já estava no buraco, só que eu tava com medo do meu buraco piorar, de eu cavucar mais fundo ainda e cavar e chegar mais fundo do buraco que eu já tava. Então, na minha primeira onda, eu pedi pouquinhas coisas, porque eu fiquei com medo. Ó, algumas coisas que eu pedi. Uma delas foi para limpar crenças limitantes,
Porque isso eu entendi que ele falou, assim, que sobre crenças, que a gente tinha crenças e tal. Então, eu sabia que eu tinha crenças. E eu pedi para limpar as minhas crenças limitantes, desbloquear a minha vida, porque minha vida estava ali toda bloqueada. Pedi para conseguir prosperar e abrir um espaço de atendimento. Porque nessa época eu já estava fazendo o curso de psicanálise, eu já estava estudando psicanálise, então eu queria um espaço para me atender como psicanalista. Então foi as coisas que eu pedi na primeira onda, que eu pedi só isso porque eu fiquei com medo mesmo. Chegou a onda, chegou. E lá ele fala sobre catarses, tal, você tem que limpar, né? Você tem que ir limpando, você tem que ir soltando tudo aquilo, todas as crenças. Ele fala, lembrando que eu não estou falando aqui, eu não estou aqui falando em nome do Hélio Couto, eu estou falando da minha experiência, tá? A minha experiência que eu tive. Não tenho nada a ver com a equipe dele, não tenho nada a ver com ele. É a minha prática, eu estou falando o que eu aprendi, o que eu aprendi em cima disso tudo, dos cursos dele. E aí, chegou a primeira onda e ele fala sobre isso, né? Tem que soltar os paradigmas, tem que mudar os paradigmas, tem que mudar as crenças, enfim. E chegou a primeira onda. E eu que já estava no buraco, eu afundei mais. Sim, chegou a onda. E eu comecei e coloquei a onda para tocar. E, gente, eu tenho, agora não, agora melhorou. Eu estou na sexta onda hoje. Hoje eu estou na sexta onda. Mas eu tive tantas catarses, que eu achei que eu ia morrer. Só que as minhas catarses são de choro. Eu chorava, mas eu chorava que eu falava, Senhor, eu vou desidratar de chorar. E assim, e muito choro mesmo. E eu não entendia porque eu tava chorando. Eu falava, gente, eu tô com depressão, o que tá acontecendo? O que é isso? E eu chorava. Aí tinha dia que as minhas catarses era só durante o dia. Eu chorava durante o dia. De repente, a partir da segunda onda, elas começaram a vir de noite. Ou seja, eu acordava de madrugada, debulhando em lágrimas, chorando. Mas era uma dor, assim, que vinha do fundo da alma, aquela dor que a morte do ego. Sabe quando você consagra a ayahuasca e o seu ego precisa morrer ali e você fica segurando e você entra na peia da ayahuasca? Mais ou menos. E vinha aquela dor, e era uma dor assim que eu não aguentava, eu falava, meu Deus, eu não vou dar conta, eu chorava muito mesmo. Enfim, e foi passando, fiz a primeira onda, cheguei na segunda onda. Uma coisa que eu percebi muito, aí dentro desse espaço eu terminei a terceira, o Caminho das Palestras 3, eu terminei. E aí eu pedi a segunda onda. Você faz por 3 meses e pede a segunda onda. Aí na segunda onda eu já fui mais, eu já vi assim, falei, eu vou afundar mais um pouquinho. Então eu pedi mais coisas. E quanto mais você vai, lembra que ele fala, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado? É assim. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais você vai fazer, mais vai ser cobrado de você. Enfim. E aí, na minha segunda onda, eu pedi muito. Quer ver, ó? Eu pedi consciências de livros. Porque ele fala lá, você pode pedir a consciência de autores de livros. E quando você for estudar, você for ler esses livros, você vai ter uma facilidade maior para compreender, porque a consciência daquele autor já está com você. É mais ou menos assim. Eu não sei explicar 100%, mas é mais ou menos assim. Então, eu pedi muitas consciências de livro.
E aí eu pedi do Amit Goswami, porque na época eu já estava estudando sobre essas pessoas, é, pedi sobre o Joel Goldsmith, pedi da Louise Hay, pedi do Joseph Murphy, pedi da Elaine Orives, pedi a consciência do professor Hélio Couto, sim. Pedi arquétipos, pedi vários arquétipos, pedi o arquétipo da Cleópatra, e fui pedindo, assim. Fui pedindo umas coisas que hoje eu olho e falo, gente, não tem lógica, mas eu pedi, né? Naquela época eu pedi. Pedi o arquétipo da alegria, não vou falar só alguns, tá? Pedi rejuvenescimento, pedi o arquétipo do escritor, do inventor, pedi poderes psíquicos, enfim, você pode pedir tudo. Se você fizer o caminho das palestras, você vai ver lá que você vai entender que lá ele explica sobre isso. Você pode pedir tudo, porque passado, presente e futuro não existe, estão acontecendo tudo agora. Então, assim, o passado está acontecendo agora, o futuro está acontecendo agora. Então, assim, você pode pedir uma consciência lá da pessoa lá atrás, vamos pôr, Dom Pedro I. Você pode pedir a consciência que ele vai colocar na sua ressonância harmônica, e aí você vai receber aquelas informações, e quando você começar a receber aquelas informações, um exemplo, você vai estudar sobre ele, você vai ter mais facilidade para você adquirir aquele conhecimento. E eu fui pedindo, eu pedi muita coisa tal, pedi para meditação profunda, porque eu tinha muita dificuldade de meditar, então eu queria aprender a meditar, só que eu tinha muita dificuldade, a minha mente não parava, e eu pedi meditação profunda, pedi percepção extrasensorial, pedi para projeção astral, e, enfim, pedi muita coisa mesmo, assim. E chegou a segunda onda. Lá foi a Tereza, passei pela segunda onda. Novamente, catarses, 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 catarses. 90 dias seguidos. Então, eu já tinha passado praticamente dos 90 dias da primeira onda, eu posso dizer que eu tive catarse 70 dias. Vamos falar assim. Chegou a segunda onda, dos 90 dias da segunda onda, eu posso dizer que eu tive catarse mais 70 dias. Enfim. Então, assim, eu tive muitas catarses e sempre catarses muito dolorosas mesmo. E uma coisa que eu percebi com a ressonância harmônica, porque ele fala isso, que a partir do momento que você está fazendo a ressonância, você fica potencializado, ou seja, tudo te acontece, é como se tudo acontecesse em dobro, porque você está potencializado, então tudo vai acontecer potencializado. Então, se você tem uma dor, ela vai doer mais, porque você está potencializado. Se você tem uma catarse, ela vai acontecer, é como se acontecesse em dobro, porque você está, tudo fica potencializado a partir do momento que você começa a fazer a ressonância harmônica. Então eu percebi muito isso, era tudo muito intenso, tudo muito intenso. Era uma dor muito intensa, aí a alegria muito intensa e aquela intensidade, tudo muito intenso. E no que eu pedi o arquétipo, a consciência do professor Hélio Couto, eu comecei a estudar. Eu queria estudar e adquirir conhecimento. E quanto mais eu estudava, mais eu queria adquirir conhecimento. E quanto mais eu estudava, mais eu estava em cima de estudar e adquirir conhecimento, enfim. E fui eu. E fui fazendo vários outros cursos, depois da psicanálise, eu fui fazendo outros cursos e fui daqui, fui para vários outros caminhos, hein? E fui eu, estudando muito mesmo, adquirindo muito conhecimento. A minha fome era de adquirir conhecimento, expandir a minha consciência, sair daquela situação desesperadora em que eu estava, em que eu tinha me colocado.
Porque sim, a gente se coloca exatamente aonde a gente tá. Hoje eu tenho essa consciência. Ah, mas eu sou vítima. Não, não, ninguém é vítima. A gente se coloca, você se coloca onde você tá. É a gente que se coloca ali. Não tem. Ai, mas fulano fez isso pra mim. Você se colocou nessa situação. Uma coisa que eu aprendi muito, muito assim, com ele, assim, que me expandiu a consciência. E entre outras muitas viradas de chave. Porque hoje eu falo que, assim, depois de ter feito o caminho da palestra, porque eu fiz a primeira vez, pedi a primeira onda, depois eu voltei refazendo novamente todo o caminho da palestra. Eu fiz o caminho 1 e o 2 e li todos os livros que eu já tinha lido lá atrás, porém ali, na segunda onda, a minha consciência já tinha melhorado, já tinha expandido. Então já tinha alguma coisa, eu já estava conseguindo entender melhor o que eu não entendia na primeira. E eu fui fazendo. Fiz a segunda onda, pedi, passei por toda a catarse mais uma vez. Aí, e assistindo vídeos aqui no YouTube, vendo relato das pessoas e tal. Aí de repente chegou a terceira onda. Falei, na minha terceira onda, falei, as coisas vão melhorar. A primeira e a segunda, assim, o bicho pega, depois as coisas vão melhorar. E fui pra terceira onda. Fui lá pra terceira onda, pedi a terceira onda. E aí, o que eu pedi na terceira onda? Eu pedi mais algumas coisas, enfim, passei mais uma vez pela terceira onda, muita catarse mesmo. E aí nessa terceira onda, eu queria me mudar, tinha colocado a minha casa para vender, e eu pedi, na segunda onda, eu pedi para poder conseguir vender a minha casa, porque eu estava tendo dificuldade para vender a casa e tal, e eu consegui. Me mudei e tal. Então, assim, muita coisa que eu pedi, muita coisa aconteceu, muitas catarses, porque sim, você tem que passar pela limpeza, você tem que fazer um reset interior, e automaticamente ali, você estudando e passando ali pela ressonância harmônica, você vai ter que fazer esse reset, você vai ter que olhar para dentro, você vai ter que tirar crenças, vai ter que modificar, você vai ter que mudar. E eu cheguei, enfim, na terceira onda. E aí, acho que foi devastador. Devastador. Porque assim, catarse, mesmo. Não vou falar que eu não tive, porque sim, eu tive muitas catarses mesmo. E na terceira onda, aí começou aquela quebra da identidade. Quem sou eu? Porque eu olhava no espelho, eu falava, quem sou eu? Eu comecei a passar pela noite escura da alma. Além das catarses, eu entrei na noite escura da alma, né? E passando por aquele despertar espiritual, estudando, adquirindo conhecimento e passando por catarses, e olhando as minhas sombras, porque depois que você começa a fazer a ressonância, como eu falei, tudo fica potencializado. Então as minhas sombras vinham à tona e eu não sabia lidar com aquilo ali. E era muito difícil para mim. E aí, teve um dia que eu olhei no espelho e eu falei, quem sou eu? Quem sou eu? Porque eu não tinha mais noção. Porque a Tereza que eu era lá atrás, que era a Tereza que gostava de bebida, churrasco, festa, tá entre amigos, enfim, aquela lá não existia mais. Aquela já tinha ficado lá atrás. Aquela versão tinha morrido. Essa Tereza nova que estava nascendo era uma Tereza totalmente diferente. Porém, eu não sabia lidar com essa versão. Eu não sabia, porque tudo que é novo nos assusta. E para mim era uma versão nova, que eu não sabia lidar, eu não sabia o que fazer. Então eu olhava no espelho e eu falava, meu Deus, quem sou eu? O que sobrou de mim? Não sobrou nada daquela versão antiga. Não sobrou nada. Eu tava muito perdida mesmo. Era como se eu tivesse numa encruzilhada ali. Eu falei,
e várias bifurcações, assim, eu não sabia o que fazer. E eu tava só parada ali, que eu falei, meu Deus, eu não sei o que fazer. Porque eu não sei quem sou eu, mas tudo aquilo que eu tinha de base lá atrás, que para mim era como se fosse um chão. Então antes eu tinha uma base, um chão fixo. De repente, eu entrei nesse processo, em tudo isso, e eu já não tinha mais nada disso. Aquilo ruiu, afundou. Eu já não tinha mais nada. Eu estava simplesmente solta no vento, assim. E o professor Hélio fala, solta o controle, solta o controle. E eu ficava, e eu sempre fui uma pessoa muito assim, segunda eu faço isso, terça eu faço aquilo, quarta eu faço aquilo, quinta eu faço isso. Eu sempre tive tudo muito programado. Vai ser assim, 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 assim. E veio a ressonância harmônica e falou, não, meu bem, a vida não é assim, 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 assim. E ali, de repente, eu fiquei muito perdida, mesmo. Porque o meu chão sumiu, eu não era mais aquela Teresa lá atrás, eu não sabia quem eu era, porque eu estava recomeçando a construir uma nova versão e eu não sabia. Enfim, eu não tinha segurança, porque eu achava que ter segurança era, eu estou segura. De repente eu já não tinha segurança de mais nada. Enfim, foi um caos total. E aquele sofrimento desesperador. Por quê? Porque, como eu falei, tudo fica potencializado. Enfim, passei na terceira onda. Lá vai a Tereza para a quarta onda. Falei, agora vai melhorar. Agora vai. É só as 3 primeiras que o bicho pega. E eu fui para a quarta onda. E na quarta onda, eu pedi, gente, coisas absurdas. Absurdas. Então eu falo, cuidado com o que vocês vão pedir. Porque eu pedi coisas absurdas. E uma dessas coisas eu pedi. O que eu pedi na quarta onda? Para vir à tona, porque eu queria curar, ressignificar e trabalhar todas aquelas porcarias que estavam me prendendo, porque eu sabia que tinha uma coisa me prendendo que não me deixava ir para frente. Alguma coisa me prendia ali, assim, eu não conseguia ir para frente. Eu falei, eu quero me livrar disso, eu preciso descobrir o que é isso que está me prendendo para mim ir para frente. Por quê? Dentro mesmo fazendo ressonância harmônica, eu fiz várias consagrações de ayahuasca. Então, eu fui expandindo muito a minha consciência e eu via que tinha uma coisa que estava me prendendo, eu não sabia o que e tal. E eu precisava descobrir ali o que era aquilo, porque na minha cabeça é isso que está me prendendo e é isso que está me bloqueando. Eu preciso descobrir. Aí pedi na quarta onda. Chegou a quarta onda. Aí eu pedi consciências de vários autores de novo, né? Pedir expansão espiritual, expansão da consciência, sabedoria, pedir conexão com o meu eu superior, pedir para acessar o meu duplo quântico com mais facilidade, pedir transmutação de padrões e karmas, pedir transmutação de padrões e karmas limitantes ancestrais. Então eu pedi porque eu queria fazer uma limpeza profunda. Eu queria fazer me desprender de tudo que estava me prendendo. A cura da criança interior, a cura das minhas feridas emocionais, pedir magnetismo pessoal, magnetismo pessoal, profissional e financeiro em todas as áreas da minha vida. Pedi para limpar os padrões repetitivos que eu ainda estava presa. Então, pedi para limpar escassez financeira, pactos e votos que eu tinha feito em vidas passadas, tal. Pedi aprender a soltar o controle, porque sim, eu tinha muita dificuldade e eu estava agarrada naquilo. Então, aprender a soltar o controle e a confiar no agir de Deus.
Pedi Consciência, Sabedoria e Entendimento do Jean-Pierre Garnier, que é aquele escritor que fala sobre a trança de Tuft, alguma coisa assim, sabe? Eu já li sobre ele e ele é maravilhoso. Pedi a consciência dele, pedi. Não, acho que quem fala sobre. Eu acho que quem fala sobre a trança de Tuft, eu acho que é o Vadim Zelan, não é o Garnier, não. Eu não me engano, não me lembro agora, mas eu acho que é o contrário. Pedi para aprender coisas sobre metafísica, porque eu já estava nesse caminhar de expansão ali, então eu fui pedindo. E fui pedindo. Pedi para limpar o meu não merecimento, toda a culpa que eu tinha, autossabotagem, autojulgamento. Então eu fui pedindo para fazer essas limpezas. Mudança de mentalidade, substituir minhas conexões neurais antigas de falta, pobreza, escassez, dores, sofrimentos, crenças limitantes por novos caminhos neurais de abundância, prosperidade, leveza, facilidade, amor, realização. Então, algumas coisas assim que eu pedi. E aí, eu pedi para me mostrar as minhas sombras ocultas, para vir à tona tudo que estava me bloqueando, as minhas sombras, para me sair daquela situação que eu estava, porque eu estava igual o cachorro correndo atrás do rabo, sabe? O cachorro quando ele fica brincando assim, correndo atrás do rabo, ele fica só dando volta. Eu estava igual aqui, assim, o cachorro, igualzinho. E eu queria muito sair daquilo. Eu falei, gente, eu preciso sair disso, porque eu não dou conta mais. E aí, eu pedi me mostrar as minhas sombras mais profundas e fui pedindo umas coisas assim, sabe? Pedi a cura do meu, a cura e o equilíbrio do meu sagrado masculino e meu sagrado feminino. Pedi aprender a ressignificar meu passado, tá? Pedi consciência multidimensional, contato com meus guias, mentores e realidades superiores, canalização, e fui pedindo. E assim, de tudo que eu pedi, o que mais pegou para mim foi eu pedir, porque eu pedi muita cura. Eu queria curar e fui pedindo. E eu acho que se eu tivesse uma unha encravada, eu tinha pedido lá assim, curar minha unha encravada, porque de tanta cura que eu pedi. Tudo cura. E chegou a quarta onda. Gente do céu. Se eu achei que a primeira, a segunda e a terceira o bicho tinha pegado, na quarta eu não morri porque não era hora. Não era hora. Porque na quarta onda, com tudo isso que eu pedi de cura, porque assim, eu acho que eu pedi umas 300 curas de coisa assim. Então assim, tenha paciência. Peça tipo, não faz igual eu, pede 300 curas. Não, pede 10, depois você pede mais 10, depois você pede mais 10, depois mais 10 e assim você vai indo. Porque eu pedi umas 300 curas ali e chegou. E começou a vir à tona. E começou a vir tanto processo meu interno à tona que eu não conseguia olhar para eles, porque começou a vir. Era como se fosse um furacão, um turbilhão. E foi vindo, e vinha muita coisa, eu não conseguia acompanhar tudo aquilo. Tanto que, quando eu fiz a quarta onda, o que eu fiz? Eu parei de fazer a ressonância harmônica por um tempo. Eu fiquei uns 4, 5 meses sem pedir a quinta onda. Porque eu precisava trabalhar, processar tudo aquilo que tinha vindo. Porque não adianta nada você fazer. Lembrando que eu tô falando com o meu entender, com a minha consciência, com o que eu entendo. Cada um tem a sua consciência, cada um entende de um jeito. Eu estou falando dentro do meu conhecimento, o que eu acho, o que eu vivi. Então, assim, o conhecimento que eu tenho. Aí
você pede as curas, aí vai vir. É igual na ayahuasca. Você vai consagrar a ayahuasca, vai te mostrar ali o que você precisa trabalhar, curar. Então, assim, você sai do processo da ayahuasca, tá? Um exemplo, a ayahuasca me mostrou que eu preciso trabalhar a cura com o meu pai, um exemplo. Aí o que você vai fazer? Aí no dia a dia você vai trabalhar aquilo ali, a cura com o seu pai. Não é que você vai lá, igual eu escuto muita gente, eu vou consagrar ayahuasca, que a ayahuasca cura. Eu falei, não cura, gente. Ela não cura nada, ela não é um antibiótico. Ela não é um antibiótico, ela não cura nada. Ela só vai te mostrar o que você precisa trabalhar. Então ela me mostrou ali, eu preciso trabalhar a cura com o meu pai. Ok, eu vou ter que trabalhar em cima disso. Mas eu não aceito. Então, eu vou continuar carregando o resto da vida, isso até uma hora que eu aceito. É assim que funciona, que eu entendo, tá? E aí, eu peguei e fui pedindo cura, 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 cura. E foi vindo, e foi vindo, foi vindo aquelas coisas. E foi assim, eu não conseguia acompanhar tudo aquilo e foi desesperador, muito desesperador. Porque era como se todo aquele lixo que estava dentro de mim, porque eu achei que na primeira, na segunda e na terceira, já tinha saído lixo de dentro de mim. Não. Na quarta foi um turbilhão. E começou a vir. E eu falei, gente, eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer. Porque começou a vir. Processo, processo, processo. E eu consagrando a ayahuasca. E ó, no lombo meu. E o bicho pegando. E o bicho pegando geral pra mim. Aí eu fiz. E eu falei, agora eu vou parar. Terminou ali a quarta onda. Os 90 dias, que foi muito difíceis. Ali não foram 70 dias chorando, foram praticamente os 90. Porque assim, começou a vir. E quando eu pedi, eu tinha consciência de que ia vir e eu teria que encarar. Porque eu pedi. Eu estava levantando o meu tapetinho para olhar a sujeira que tinha embaixo. Porque a ressonância harmônica é isso. É você pedir e depois você levantar o seu tapetinho com cara e coragem e ir lá olhar embaixo do seu tapetinho o que tem ali. Porque sim, se a gente não levantar o tapetinho e olhar com honestidade, cara e coragem, a gente não sai do lugar. Você vai ficar fazendo ressonância o resto da vida e tendo catarses, mas você tem que ter ali, assim, falar, eu vou encarar isso de frente, eu vou encarar esse dragão é meu, ou seja, eu preciso encarar. E eu pedi, e aí eu peguei e parei, e falei, não, eu vou parar um tempo com a ressonância, porque eu não dou conta, porque agora me mostrou tudo isso, me mostrou toda a sujeira que estava embaixo do meu tapete. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso limpar toda essa sujeira e colocar cada coisinha no seu lugar. Então, agora eu vou fazer esse trabalho, eu vou fazer esse processo em cima de tudo isso. Um exemplo, imagina que ali embaixo do meu tapetinho tinha, ali para vocês entenderem, aí embaixo do meu tapetinho tinha ali um fogão, uma geladeira, um guarda-roupa, um armário, tudo sujo ali. Falei, o que eu vou fazer? Eu vou olhar pro fogão agora, e aí de repente veio tudo à tona assim. Aí eu falei, agora o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o fogão, vou trabalhar em cima da ressignificação, da transmutação, da cura desse fogão, vou limpar esse fogão, vou jogar luz nessa sombra que esse fogão trouxe para mim. Aí eu deixei ele ali no lugar. Aí eu fui, e eu fui fazendo isso com cada coisa. Então eu fiquei uns 4 ou 5 meses só nesse processo. Porque, como eu falei, eu pedi muita coisa mesmo. E aí eu passei por todo esse processo, fiz tudo isso. Aí passou um tempo, eu já estava mais centrada. Eu falei, agora eu vou pedir a quinta onda. Mas aí depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre a quinta e a sexta onda. Que hoje eu estou na sexta onda. Mas eu vou fazer um outro vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. E eu vou ter que entrar no atendimento daqui a pouquinho, então não vou conseguir. Mas, lembrando, se você tiver, né? Tereza, eu quero fazer ressonância harmônica.
Eu quero, o que que eu preciso fazer? Você vai ter que ir lá no site do professor L. Couto, procura o site do professor L. Couto, que lá tem todas as informações, lá tem todo o passo a passo. Você vai fazer o caminho da palestra 1, o caminho da palestra 3, lê os livros lá, mas lá tem todas as informações. Eu não sei falar, sai com 100% de certeza, mas assim, entra no site do professor L. Couto e lá tem tudo explicado. Ou você pode entrar em contato com a equipe dele, que eles vão te orientar. Coloca no Google, como fazer a ressonância harmônica do professor L. Couto, que eu acho que já vai direcionar para o site, e ali tem tudo. Enfim, o que que eu notei depois que eu passei pelas 4 ondas? O que que eu notei em mim, depois de tudo isso, assim? Muita mudança mesmo. E hoje eu olho, eu falo, valeu a pena. E eu sou muito grata ao professor Hélio Couto, porque hoje eu olho para mim com a consciência que eu tenho, o tanto de limpeza, o tanto que eu consegui expandir a minha consciência, o tanto que eu mudei as minhas crenças, porque antes eu tinha crenças limitantes ali, assim, arregada, que o negócio era desesperador. E eu fui fazendo, é lógico que é um trabalhinho de formiga, é um passinho de cada vez. Não adianta você estar aqui e querer dar um passo aqui que você não vai conseguir. Você vai estabacar e quebrar a cara, não adianta. É um passinho de cada vez, é paciência e perseverança, porque não é fácil. Mas o que que eu percebi em mim? Muitas mudanças mesmo. Aquela Teresa controladora não existe mais. Hoje eu sou uma pessoa que eu confio. Eu sei que Deus, o universo, a espiritualidade, e não estamos falando de religião, eu sei que eles têm o melhor, eu entrego, eu confio, coisa que eu não fazia antes. Hoje eu tenho uma consciência totalmente diferente do que eu tinha antes. Então, assim, eu mudei praticamente da água pro vinho, que hoje eu olho na minha versão lá atrás e eu falo, gente, era impossível que eu pensava daquele jeito lá atrás. Eu fazia aquelas coisas lá atrás. Tereza do céu, não acredito que eu fazia aquelas coisas. Hoje eu olho nisso e eu vejo a diferença, o quanto eu mudei, o quanto eu expandi, graças a Deus. Então, para finalizar, tá? Tenha paciência com o seu processo. Tenha paciência, porque não é do dia para a noite, não é um processo lento, longo e doloroso, onde você vai ter que quebrar ali o seu ego, você vai ter que deixar para trás suas velhas versões, praticamente tudo, e você vai reconstruir uma nova pessoa, porque aquela pessoa que lá de trás, ela não consegue te acompanhar hoje, é como uma roupa, você tinha 10 anos, você tinha uma roupa, então essa roupa era você lá atrás, hoje você está com 30 anos, e você tentar vestir aquela roupa de 10, não serve. Então você tem que construir uma nova identidade. E em cima disso tudo, né? Aí você tem muita clareza, você tem discernimento, porque hoje eu tenho muita clareza, eu tenho muito discernimento, as minhas crenças limitantes acabaram. Muita coisa que antes eu tinha medo, porque eu tinha medo de muita coisa antes. Hoje eu já não tenho. Então, foram muitas e muitas mudanças. Mas assim, foi um longo processo mesmo. Eu tinha muita culpa, porque eu tinha me separado, eu tinha um casamento bom ali, entre aspas, e eu tinha me separado, eu tinha tirado, a gente tinha uma vida boa, eu tinha tirado os meus filhos daquela situação, daquela vida boa, e eu não estava conseguindo dar uma vida boa para os meus filhos, e eu me culpava muito, mas isso eu vou fazer um outro vídeo falando sobre culpa e, enfim. E eu me culpava muito, então eu fui trabalhando muito em cima disso. Enfim, eu soltei coisas que, assim, eu nunca imaginei que eu fosse soltar, porque eu era agarrada naquilo ali.
Então, só que paciência, é paciência e estudo, tá? Aí comecei a fazer ressonância harmônica e agora eu posso ficar de braço cruzado. Não, estudo, estudo. Tem que continuar estudando, tem que continuar expandindo a consciência. Até porque, dependendo das consciências que você pedir, ali, igual eu pedi do Hélio Couto, e o que que eu senti? Que eu queria estudar, 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 engolir, 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 engolir conhecimento. Então, eu tinha que adquirir conhecimento. Então, assim, você vai expandindo, é automático, porque quanto mais você sabe, mais você quer saber. E sempre é esse processo, eu vejo isso em mim. Quanto mais que eu sei, porque eu não sei nada, então quanto mais eu sei, mais eu quero saber. Então, eu vivo nessa busca incessante. Eu estudo, eu leio, eu assisto vídeo, eu sempre estou nesse caminho do autoconhecimento. Então, é sobre isso, tá? E eu vou terminar, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. E eu desejo boa sorte para todos, porque ela é uma ferramenta, a ressonância harmônica é uma ferramenta extraordinária, maravilhosa e que exige muito respeito, porque ela faz transformações incríveis. E para que essa transformação ocorra, tem que limpar a sujeira, né? Você comprou uma casa nova, ela tá cheia de móveis antigos, você vai ter que tirar aqueles móveis antigos e para colocar os novos. Então, ela vai fazer você automaticamente mudar, transformar a sua vida, tá?